A minha história na fisioterapia começou quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. Eu queria fazer medicina ou odonto. E aí eu gostava muito de ver os idosos na rua com deficiência, que usavam um andador para andar. Eu frequentava uma igreja que tinha próxima da minha casa e eu via muitos idosos com bengala, alguns em cadeira de rodas. Aí eu ficava me questionando, né? Nossa, por que tem alguns idosos que usam cadeira de roda e outros não? Quando eu vi uma pessoa com deficiência física, eu também pensava nisso. Por que tem algumas pessoas que têm deficiência física e ficam para sempre na cadeira de rodas, por exemplo? Tem nada que a gente não possa fazer? E eu tinha vontade de fazer medicina, pensando em estudar isso, né? Meu pai é deficiente físico, ele tem sequela de poliomielite no membro inferior esquerdo, e isso sempre me deixou intrigada, né? Poxa, mas não tem nada que poderia ter sido feito para que ele não ficasse com essa sequela, né? E assim é com várias pessoas que eu via na rua. E uma vez eu conversando isso com o meu dentista, que eu também achava legal, odonto, ele comentou comigo, ele falou, bom, se você gosta de trabalhar com deficiência física, com idosos, você deveria fazer então um curso de fisioterapia e não medicina ou odonto, né? Aí eu falei, fisioterapia? O que é isso? Aí ele me apresentou uma fisioterapeuta e então eu conheci o trabalho dela e me apaixonei. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí eu fiz o NIP, me formei em 2001, 18 anos de formada, agora não, dá 19 anos de formada, agora em janeiro de 2020, meu Deus, parece que foi ontem. E depois que eu me formei, eu fiz especialização em neurologia, em fisioterapia motor e hospitalar e ambulatorial em neurologia na Unifesp, que era a especialização que eu mais queria fazer, porque eu amava pacientes neurológicos, pacientes que tiveram, por exemplo, o AVC, que é o derrame, né, que tem demência, que tem Alzheimer, que tem Parkinson. E eu amava essa parte hospitalar e na especialização a gente passou a aprender essa fisioterapia motor em neuro no ambiente hospitalar e aquilo foi incrível para mim. E aí depois que eu fiz a especialização na Unifesp em fisioterapia motor e neuro, eu consegui o meu primeiro emprego, que foi num hospital particular daqui de São Paulo. E lá eu fui muito feliz, aprendi muitas coisas, tive pessoas que me ajudaram muito nesse começo da profissão, ensinando, tendo paciência para compreender as dificuldades de quem está começando. Atendia muito paciente particular também, domicílio, ia de um local a outro da cidade, andava a cidade inteira, cheia de coisa dentro do carro, bola, bastão, com todos os materiais que a gente utiliza. Eu comecei a sentir a necessidade de fazer uma outra especialização, porque eu tinha muitos pacientes que tinham doenças cardiovasculares associadas, né? Muitos problemas cardíacos associados. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma pós em cardio. E aí eu fiz então uma especialização em cardio, e aí foi paixão e amor à primeira vista. Eu amei, me encontrei na vida. Aí eu acabei, depois dessa especialização na Unifesp, fazendo o meu mestrado lá. E depois que eu fiz o mestrado, eu trabalhei numa clínica de reabilitação cardiopulmonar, além dos plantões que eu dava no Hospital Dante Fazenese e no Hospital São Paulo. Eu trabalhei em muitos lugares legais, com muita gente legal. E depois eu acabei o mestrado, e aí eu comecei a dar aula aqui na Fisiocursos e comecei a dar aula também na Unip, onde eu sou professora até hoje, tanto na Fisiocursos quanto na Unip. Para quem dá aula, eu acho que é lembrar sempre de que o aluno tem dificuldades e que o aluno de hoje tem dificuldades diferentes do aluno de antes, né? Então a gente não pode se comparar. Mas quando eu era aluno eu não era assim. Quando eu era aluno eu não fazia isso. Eu acho que não dá para comparar, eram outras épocas, outros valores, né? O perfil do aluno mudou muito, então o professor ele não pode se comparar com o aluno e nem comparar o aluno um com o outro, né? O que a gente tem que entender é a individualidade do aluno, a pluralidade da sala de aula. As salas de aula são muito heterogêneas, então a gente tem que trabalhar com uma diversidade muito grande de histórias de vida, e isso faz uma diferença no trabalho em sala de aula. Então, para dar aula, eu acho que primeiro de tudo é isso, lembrar que o aluno hoje é um outro perfil de aluno.
se você não encarar dessa forma, se você ficar pensando assim, o aluno de hoje, viu? Porque a galera de hoje não quer saber de ler. Poxa, mas será que você lia tanto assim quando você tinha 17, 18 anos e acabou de entrar na faculdade? A gente não lia muito mesmo. Então, tem coisas que são características do aluno da universidade que é muito jovem. Além disso, hoje em dia a gente tem alunos de idade mais avançada no ensino superior, né? E tanto na pós-graduação também. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha necessidade de lembrar que a maioria dos alunos hoje não são só alunos, eles não são só estudantes. Além dele estudar, ele trabalha, ele é pai de família, ele cuida do avô, ele cuida da avó, ele cuida da mãe, cuida do pai. Então, são pessoas que estão sobrecarregadas, né? Trabalha o dia inteiro e estuda à noite. E então, às vezes trabalha a semana inteira e faz uma pós-graduação de final de semana, então a pessoa está super cansada e ainda vai passar sábado e domingo o dia inteiro sentada numa sala de aula. Então, todos esses aspectos eu acho que tem que ser levados em consideração para que você possa dar uma aula dinâmica, que passe informação, mas que tenha dinamismo e troca de experiência. Eu acho que isso é uma coisa que eu percebi que faz a diferença para a gente conseguir falar a mesma língua e fazer o aluno se manter interessado em querer aprender, né? Eu acho que isso é a diferença. Estude, se dedique, faça o seu melhor. Eu acho que um dos maiores problemas, principalmente quando a gente é mais jovem, é que a gente não faz o nosso melhor. E o diferencial é você fazer o seu melhor. As pessoas às vezes falam, puxa, eu quero ser o melhor fisioterapeuta. Eu falo, para quem você quer ser o melhor? Para ficar famoso, para aparecer na internet, para virar youtuber? Não, você tem que ser o melhor para o seu paciente. Você tem que atender aquele paciente como se fosse seu pai, como se fosse sua mãe, como se fosse seu filho. Você tem que se colocar no lugar do paciente e pensar, poxa vida, se eu tivesse agora tendo uma sessão de fisioterapia, como que eu gostaria de ser atendido? Quando você se coloca no lugar do outro, você percebe que você quer o melhor, que você está buscando o melhor. Então, é nesse sentido que o aluno acho que tem que procurar ser o melhor. E para ser o melhor, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar, ele tem que ser proativo, tem que ir atrás de informação. Eu acho que isso é o grande diferencial, você ter comprometimento. Se você fala assim, eu vou dar o melhor que eu posso, ao invés de fazer nas coxas, né? Você não pode, vamos fazer assim tá bom, mais ou menos. Não. Já que está fazendo, faça o melhor. Faça com amor, com tesão, com garra, com vontade. Isso vai te fazer chegar aonde você tanto sonha, sem dúvida nenhuma. Primeiro de tudo é ter comprometimento, né? Se você fala que você vai dar o plantão, você vai dar o plantão. Se você fala que você vai atender o paciente às 8h30, esteja às 8h30 da manhã na casa do paciente. Se você fala que você vai dar uma aula, uma palestra, foi convidado para dar uma palestra num simpósio de algum hospital, vá. Né? Você confirmou que você iria, então vá, apareça no horário, não se atrase. Então, comprometimento, eu acho que é uma coisa fundamental que faz um grande diferencial. Eu vejo que acontece muito no mercado de trabalho, às vezes os profissionais falarem, tá bom, tal dia eu tô lá, eu vou dar aquele plantão, e aí de última hora falta. Às vezes, óbvio, acontecem coisas que saem do nosso controle, às vezes de fato algum parente passou mal, enfim, teve algum problema de saúde envolvido, mas tem profissionais que não têm comprometimento, né? Deixa o paciente esperando, deixa o colega esperando, e isso tem que acabar. Uma das maneiras da gente valorizar a profissão é a gente se valorizar, e se valorizar começa com comportamento profissional, chega de comportamento amador. Eu acho que você tem que ter mais profissionalismo. Então, isso é uma coisa que eu não só aconselho, como eu peço. Galera, vamos ser mais profissionais, né? Vamos fazer jus ao que a gente tanto lutou para ser, né? Você não fez jus para se formar? Não fez uma luta, né? Fez jus não, você não lutou tanto para se formar, foi tão árdua a faculdade, pagar a faculdade, estudar e tal. Pô, agora que você está com o diploma na mão, agora que você é especialista, agora que você é fulano não sei das quantas, lá está o curso não sei das quantas, faça jus a isso. Fazer jus a isso é ter o mínimo de comprometimento. Não abandonar aquele compromisso para o qual você se comprometeu. Acho que isso é um diferencial que abre muitas portas.